Pronto, eu acho que a gente vai dando início. Gente, como eu estou compartilhando a tela e eu vou sair daqui, né, dessa área do Microsoft, eu não vou ver caso vocês levantem a mão, então se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Então, como eu havia dito anteriormente, né, a aula de hoje é mais prática, então onde que vocês conseguem, né, acessar esses arquivos. É só basicamente vocês virem aqui nos meus cursos. A aula de hoje é o módulo 2, né? A gente vai falar sobre simbologia e rotulagem, que são dois aspectos bem importantes para as camadas utilizadas dentro do software do QGIS. Nisso, se vocês descerem aqui em arquivos de dados, em materiais de apoio, vai abrir essa página. Daí no módulo 2, vocês vindo aqui em aula síncrona, vai ter o guia, que é o guia prático dessa aula, que é justamente para orientar vocês, né, nessas atividades mais práticas do módulo. E o primeiro arquivo que a gente vai baixar é basicamente esse daqui, que são os dados que a gente vai utilizar na aula de hoje, são os dados da aula síncrona. Basicamente você vai baixar, vai vir um arquivo compactado, né, com esse nome dados de aula síncrona, modo 2, que seria o módulo 2. Eu já separei, fechar essa aba aqui. Eu já separei esses arquivos em uma pasta, mas basicamente, quando vocês organizarem numa pasta que é importante e extraírem, eles vão dar esses arquivos para vocês. E através disso, a gente vai pegar esse arquivo aqui, que é o Salvador underline OSM, no formato JPKG, e a gente vai colocar ele dentro do QGIS. Então, basicamente, se vocês arrastarem, eles vão abrir para a gente selecionar esses itens que é para adicionar. E aqui eles vão trazer o que são esses itens, descrições das camadas, como foi explicado na aula anterior. Algumas vão estar em pontos, multipontos, linhas e polígonos. Quando vocês clicarem em adicionar em camadas, vai aparecer essas tabelinhas aqui, né? Que é justamente com esses dados que foram colocados aqui dentro. Para a gente ter, de certa forma, uma base, né, para manipular esses dados, eu só vou minimizar aqui, porque senão fica em cima, já que eu estou compartilhando a tela. Vocês vêm aqui nessa barrinha de coordenada e vocês escrevem Word, em inglês. Nisso, eles vão dar uma representação, né, o QGIS, do mapa mundo. Basicamente, para a gente conseguir se geolocalizar. Então, a gente pegou esses dados na área referente ao estado de Salvador, né? Aqui da cidade, na verdade. Para ter uma melhor visualização, eu utilizo um complemento, que é o HCMGIS, que basicamente ele vai me dar mais uma base detalhada, né, desse mapa. Daqui eu vou utilizar dados do Google Satélite, né? Acredito que eu havia explicado anteriormente para vocês. Caso alguém, enfim, queira baixar esse mapa base para ter uma visualização um pouco mais exemplificada de onde a gente vai estar manipulando esses dados, basicamente vocês podem vir aqui em complementos, em gerenciar e instalar complementos, e aqui meio que já está colocado, mas é basicamente só vocês adicionarem esse complemento HCMGIS, que basicamente ele vai dar essa projeção, né, de uma base de dados de mapa, e através disso eu acho que fica muito mais simplificado para demonstrar para vocês. Mas fiquem ao seu critério, existem outros tipos também de complementos que a gente pode utilizar para manusear esse banco de dados. E o que a gente vai trabalhar hoje? Primeiramente, a gente vai ver sobre as simbologias, né? As simbologias, ela é justamente uma maneira de demonstrar esses dados em elementos mais visuais. Então, de certa forma, isso envolve aspectos de cores, de formas, de tamanhos, espessuras, padrões, transparências. Então, é muito mais fácil da gente conseguir delimitar os nossos objetos, né, através de uma espessura
de uma simbologia, né, que esteja mais delimitada para o que a gente está querendo apresentar. Então, como está lá inserido no nosso PDF, né, o primeiro passo, basicamente, é, a gente vai vir aqui, tem essas camadas que foram justamente as camadas desses arquivos que vocês baixaram do Salvador OSM. Eles vão dar alguns dados para a gente, que são dados relacionados ao município de Salvador. Então, nesse sentido, como foi explicado na aula anterior, né, a gente vai estar trabalhando com camadas vetoriais de elementos diferentes. Aqui a gente consegue observar pontos que são destinados, né, a locais mais específicos, só relembrando a vocês da aula passada. A gente vai encontrar aqui também, né, quando a gente aproxima mais dessa escala, a vetorização de linhas, que é justamente para delimitar objetos mais lineares, como estradas, avenidas, ruas, rios. A gente também encontra aqui, né, polígonos. Os polígonos aqui, eles têm uma área de preenchimento, né, que tem um contorno mais robusto. Então, nesse sentido, como eu havia falado para vocês anteriormente, na aula passada, quando a gente manipula os dados, né, no software do QGIS, a gente vai estar tanto trabalhando com camadas de vetorização, quanto com camadas matriciais, que no caso seria essa visualização, né, esse ortomosaico aqui abaixo, né, que é definido pelo Google Satélite. Então, nesse sentido, quando a gente, por exemplo, pega aqui, vem aqui em Salvador, nessa camadinha aqui do lado, OSM Roads, para a gente trabalhar mais essas simbologias que foram baixadas pelos arquivos que a gente colocou aqui dentro, vocês vêm aqui em estilos, só clicar com o botão direito aqui, vem em estilos, através dos estilos, vocês descem até o Load Style, vocês clicam nele, vai aparecer esse gerenciador de estilos de bancos de dados, que são ferramentas de personalizações dessa camada específica. Vocês clicam nesses três pontos, que vão estar ao lado dessa nomenclatura de arquivos, desse espaço branco. Clicando nesses três pontos, eles vão abrir justamente aonde vocês salvaram os arquivos, né? O meu tá esses dados das aulas síncronas, porque foi a maneira que eu renomeei essa pasta. Como eu estou clicando aqui em roads, né, que seriam mais de estradas, de rodovias, de avenidas, então eu clico aqui, que é justamente o que vai estar associado a essa camada que eu abri o arquivo. Caso fosse uma diferente, a gente abriria outra. Você clica em abrir e clicando em abrir, você coloca carregar o estilo. Aí pronto, agora vocês conseguem ver, né, já que houve uma modificação na nossa camada aqui de trabalho. Estão aparecendo mais simbologias, né? A gente percebe que as linhas anteriores, elas se tornaram mais robustas, de certa forma. Quando a gente amplia a escala, a gente consegue ver que isso se ampliou por todo o município de Salvador. Vai dar um pouco de delay aqui, por conta do tamanho dos arquivos, mas através disso, por esse carregamento, né, dessas novas simbologias, a gente consegue observar aqui dentro novas áreas que são associadas a esse sistema de manipulação, né? Aqui, no total, foram algumas, né, que são mais específicas, como, por exemplo, áreas de pontes, rodovias. Então, através disso, a simbologia, ela ajuda justamente a gente a diferenciar esses aspectos mais específicos nessa camada a qual a gente vai estar trabalhando. Nesse caso, como a gente adicionou essas camadas de estradas, fez com que, né, já pré-estabelecidos tivessem determinados e isso também vai ser levado, por exemplo, para outras camadas. Por exemplo, se a gente abrir aqui em Water Race e vir aqui novamente também no Estilos, no Loader Style, clica aqui nos três pontinhos e a gente
procura aqui o mesmo tipo de camada, coloca em abrir, carregar o estilo, eles vão abrir outras camadas. Por exemplo, rio mais principal, canais, rio menores, e que vão estar, enfim, dispostos no mapa. Então, essas camadas, elas justamente, né, te ajudam a delimitar aquilo que você quer analisar, dando uma vetorização muito mais específica ao nosso objeto. Que é basicamente o que a gente tinha falado anteriormente, né, na aula passada, de que a camada de vetorização ela é justamente utilizada para delimitar objetos específicos na nossa análise de manipulação. E aqui a gente consegue, né, ter essas delimitações. Aí, agora a gente, por exemplo, calma, tá travando um pouco, mas vindo aqui, mexendo nas simbologias na tabelas de atributos. Se eu pegar, por exemplo, na camada aqui de roads, né? Seriam mais definidas já estradas, rodovias. Então, quando a gente clica, por exemplo, aqui, nessa motorway, e a gente clica com o botão esquerdo ou com o botão direito, e através disso vai abrir essa barra. Nessa barra, ela vai mostrar algumas opções. Uma delas é tabelas de atributos. E a tabela de atributos, né, como a gente abriu na aula passada, elas vão justamente mostrar esses totais de feições. Os totais de feições são referentes a esse arquivo mais específico, né, que a gente vai estar manipulando. Então, aqui ela vai estar me mostrando, né, basicamente, rodovias, avenidas, porque se tratam especificamente, né, desse arquivo que eu abri. Então, nesse sentido, a gente vai ter alguns dados aqui, que é basicamente o nome, a numeração, o seu ID, o código, né, a referenciação de onde essa avenida ela vai estar referenciada. Então, a gente consegue fazer isso com todas as camadas. Por exemplo, vou abrir aqui também nesse Ways, né? Não, desculpem meu inglês, mas abrindo aqui, ó, e outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Caso, né, vocês coloquem essas camadas e elas não abram de imediato, é só vocês virem aqui, nesse lado mais esquerdinho, que vai ter, né, uma setinha que vocês vão conseguir tanto ampliar quanto desampliar essas camadas que vocês estão manipulando. Então, por exemplo, aqui eu estava abrindo essa de baixo, eu fechei ela novamente para dar uma visualização, né, com uma acurácia mais assertiva sobre o que eu quero demonstrar. Então, nesse sentido, eu abro a de cima, ela vai me abrir justamente essas opções, que foram opções que já foram baixadas, né, através aqui desses dados, né, através do load style. Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente faz, né, com esse processo. Clica no botão direito, caso a gente queira verificar a tabelas de atributos, né, do que está sendo definido nessa camada específica. Então, através disso, a gente clica nessas tabelas de atributos. Aqui no caso, não abriu, que deu um pouco de travamento. Tem feições, mas não abriu. Tá esse. É, deve ser algum bug. Agora não tá abrindo as feições. Deixa eu tentar atualizar. Tá para esse de baixo. Pronto, esse agora foi. Mas basicamente não abriu, não sei exatamente por quê, deve ter sido um bug ou foi muito ligeira, não esperei. Mas, né, abrindo em outra simbologia aqui, como por exemplo, né, estradas primárias, a gente vão ter outros tipos de camadas que são associadas a isso. Então, aqui já foram filtradas esse número específico, e através disso a gente consegue identificar essas camadas, onde é que elas estão definidas, a sua quantidade.
Certo. Vindo aqui, falando primeiro sobre as rotulagens, né? Os rótulos, para a gente definir eles, a gente pode fazer algumas alternativas. Como, por exemplo, se a gente vir aqui novamente em estradas, a gente coloca no botão direito. Através disso, vamos em propriedades. Carregar um pouquinho. Aqui já vão ter definidas todas as informações e todas essas tabelas de como a gente vai conseguir fazer essa manipulação nesse arquivo específico, né? Eu abri esse daqui, o Salvador underline OSM, GIS, Roads, e aqui a gente vai conseguir mexer tanto na simbologia quanto nos rótulos, né? Que são as duas ferramentas que a gente vai estar trabalhando hoje. E a gente vai ter algumas opções aqui, como por exemplo, se a gente quer trabalhar com umas camadas sem rótulos, que no caso não teriam nomes definidos, camadas com rótulos individuais, camadas com rótulos baseados em regras e o bloqueado. Aqui embaixo a gente vai ter essa camada que vai ficar ao nosso critério, basicamente para a gente conseguir ter uma melhor visualização dessa rotulagem, para posteriormente conseguir, de certa forma, diferenciar aquilo que a gente está demonstrando. Então, são coisas bem intuitivas, né? Como, por exemplo, a fonte do texto, o estilo desse texto, o tamanho desse texto, né? Basicamente, ao qual você quer utilizar, as unidades que vão estar sendo estabelecidas, essas rotulagens, a cor também são questões que você pode mexer nesse sentido. Tem cores que vão vir pré-estabelecidas, mas também fica ao seu critério de, por exemplo, colocar alguma coloração que seja mais adequada com aquele visual que vai estar sendo, de certa forma, apresentado no seu mapa. Vai ter também questões como opacidade, estilos de projetos, que são projetos padrões que às vezes vão estar salvos, você vai saber como projetos favoritos, entre outras questões, como, por exemplo, formatação, questões de buff, de máscara, fundo, sombreamento, a posição que vai ficar colocado esses números, as sombras, as renderizações. Então, vou ficar realmente ao favor de vocês de aplicarem isso, né, da melhor maneira da qual vocês querem apresentar o seu trabalho. Claro que existem, né, alguns padrões, né, de regramentos de regras, principalmente trabalhos quando a gente fala sobre a EBNT, né? Como, por exemplo, fontes como a Arial, o Times New Roman, né? Aqui já está definido o Arial. Porém, fica ao critério justamente do desenvolvedor, da pessoa que está manipulando esses dados, a forma qual ele vai querer transmitir isso, de certa forma. Aqui também, né, já aproveitando, a gente consegue também falar um pouco sobre a simbologia, né? A simbologia é basicamente as cores a qual a gente vai estar transmitindo essas camadas de vetorização, né? A gente consegue ver aqui ao lado algumas camadas que estão em polígonos, algumas de linhas também. Então, a simbologia ela vai ser definida justamente para ter esse aspecto mais determinante daquilo que vocês querem demonstrar, né? Então, a simbologia, a gente pode também, como ter um símbolo simples, que vão ter essas opções a qual a gente vai conseguir, de certa forma, manipular aqui dentro. Consequentemente, você vai mexer na cor, você vai mexer na opacidade, na largura dessa simbologia, né? E de certa forma vão ter cores também padronizadas, e fica ao seu critério de querer mudar isso. Tem também questões que vão ser categorizadas, baseadas em regras, graduadas, que isso a gente vai falar mais para frente, mas são muito utilizadas quando a gente está trabalhando com camadas matriciais, né, nesse determinante de separar índices mais voltados a análises de áreas ambientais, como o NDVI, o MDWI, que são índices também da avaliação de água. Então, nesse sentido, né, para quando a gente
quer trabalhar com esses aspectos de diferenciação de camadas de vegetação, camadas de umidade, a gente utiliza muito simbologias que são baseadas em regras, simbologias de categorização. Então, vão existir vários elementos, né, que de certa forma vão estar sendo mais específicos para aqueles que vocês querem demonstrar, de certa forma. Então, a ideia central é justamente é, tentar delimitar aquilo que você quer instruir, demonstrar, né, de uma forma que consiga passar mais precisamente para aquelas pessoas que estejam olhando o seu trabalho. Então, voltando aqui um pouco mais para rotulagem, só um momento, beber um pouco de água. Voltando aqui um pouco mais sobre as rotelagens. Quando a gente fecha aqui, por exemplo, a gente consegue, né, observar que os nossos dados de vetorização, eles vieram sem um rótulo. Isso acontece, é muito normal. Então, nesse sentido, né, a gente sabe que aqui a gente está geolocalizado, no município de Salvador. Entretanto, por mais que a gente saiba que está localizado, é importante que a gente coloque, né, essa rotulagem justamente para identificar de uma forma mais precisa, né, aquilo que a gente está avaliando. E justamente para em futuros trabalhos, né, mais completos, para delimitar no mapa a sua área. Isso é bem importante, porque por mais que a gente esteja trabalhando, né, com arquivos que sejam de Salvador, se a gente estiver transmitindo esse trabalho para alguém, né, tipo, essa pessoa não vai ter a obrigação de saber, né, onde a gente está delimitando o nosso trabalho. Então, isso fica justamente, né, a um critério nosso de conseguir transmitir essas informações de uma forma mais precisa. A simbologia, ela já veio, de certa forma, definida, né? Mas como eu demonstrei, isso é algo que a gente consegue modificar nas propriedades de um dado de vetorização. É, mas, de certa forma, né, a gente consegue alterar isso ao nosso critério. Mas, voltando aqui novamente, né, falando sobre as estradas, para a gente colocar, de fato, uma rotulagem para que vocês consigam entender. É só novamente, a gente vem aqui, clica no botão direito, vai abrir esses dados, a gente coloca em propriedades, espera um pouco, alguns vão demorar mais do que os outros. Aqui já veio aberto, né? Mas caso não viesse, era só basicamente vocês procurarem essas camadas de rótulos. Através disso, a gente consegue ver os rótulos individuais e rótulos baseados em regras. Esses rótulos, eles já vão vir pré-definidos, porque, só fechando aqui basicamente, só relembrando de vocês, que quando a gente abre a tabela de atributos, cada camadinha já vai ter um certo nome. Então, aqui não é uma camada feita do zero, né? É uma camada que a gente já está extraindo dados que já foram pré-estabelecidos. Como aqui, por exemplo, né? Largo do Cruzeiro, Rua do Tijolo, Rua Guedes, Avenida Luiz. Então, nesse sentido, quando a gente ativar a rotulagem, ela basicamente já vai estar pré-definida. Então, a gente não precisa, de certa forma, escrever ou colocar algo, né? Então aqui a gente também, nesse valor, abaixo da camada de rótulos individuais, a gente escolhe como a gente quer apresentar essa rotulagem. E se seria, por exemplo, pelo código, pela classe, pelo nome, pela referência. E esses dados, né, como é que a gente vai saber onde é que eles estão, né? É justamente, né, através da tabela de atributos, que elas vão estar definindo o que são esses dados, e aqui a gente vai estar, por exemplo, sendo a nosso critério, né, demonstrar como a gente quer que esses dados, de certa forma, sejam apresentados. Como a gente está se tratando, né, de rodovias, nomes de ruas, o mais certo a se fazer é a gente apresentar isso através do nome. Então a gente clica aqui nessa opção, né, no ABC Name,
Isso aqui, como eu já tinha explicado anteriormente, né, basicamente vai ficar a critério de vocês, mas, por exemplo, eu posso mudar aqui para um Arial Black. É, através disso, eu posso aumentar o tamanho também dessa rotulagem, né? Tanto, por exemplo, com o cursor do mouse passando aqui em cima, tanto para baixo quanto na área de cima, a gente vai conseguir estar manipulando esse tamanho, quanto a gente vem clicando aqui nesses números. Nisso aqui a gente deixa sempre na unidade de mapas, né? Justamente para não ter um sentido de deslocamento dessa rotulação. A cor também fica a critério de vocês, né? Da forma que vocês querem, enfim, demonstrar isso. A opacidade também é importante que a gente deixe, né, de uma forma visível. Então, quando vocês colocam essas características, a gente coloca em aplicar sempre. Aí eu acho que vocês perceberam. Aqui deu uma carregada, né, na camada a qual a gente está manipulando. Aí vocês clicam em OK. Às vezes demora um pouco de aparecer, mas basicamente vir em propriedades. Deixa eu abrir. É, vir em propriedades, manipula da forma qual vocês querem manipular e que eles vão conseguir aparecer dessa forma. A simbologia, aqui de certa forma, tá aparecendo esse tanto justamente porque quando a gente clica, né, aqui nessa camadinha, existem várias subcamadas, né, que estão associadas a essa camada principal, que é a camada associada mais às rodovias ou estradas. Mas clicando em propriedade, né, a gente pode vir aqui, por exemplo, em símbolo simples e retratar de como é que vai estar sendo representada essa simbologia vetorizada, né, no nosso mapa. Só relembrando que esses dados aqui são todos dados de camadas de vetorização. Então, os dados que vão sofrer alterações, né, são esses dados mais visíveis, né, no sentido de ter uma colorização mais aparente, né, representada por esses shapefiles. Então, por exemplo, aqui também é extremamente intuitivo, né? Como, por exemplo, o tipo de linha, a gente também consegue interferir nisso, se é uma linha simples, uma linha tracejada, uma linha raster, interpolada. A cor dessa linha também, né, ela fica definida ao seu critério mais visual. A largura desse traço também a gente consegue estar modificando isso da mesma forma da rotulagem. Você pode simplesmente passar o seu cursor do mouse acima, né, tanto para baixo, para diminuir o nível dessa largura, quanto aumentar. Ou você pode simplesmente vir aqui do lado, né, e ir diminuindo de tanto e tanto. O deslocamento também, o estilo do traço. Aqui a gente mostra, né, que tem as linhas tracejadas, no line que seria uma não linha, uma linha mais sólida, uma linha mais pontilhada. Então é tudo muito intuitivo, tanto a simbologia quanto a parte de rótulos, né? Então, só explicando, né, de uma forma mais compreensível para vocês, essa parte da rotulagem é justamente esse recurso que é utilizado para colocar textos que estejam diretamente no mapa, né? A partir do atributo dessa camada. Então, ela é diferente da simbologia, porque na simbologia elas vão representar os elementos graficamente, né? Como a gente consegue observar aqui. Esses polígonos, essas linhas que já foram pré-estabelecidas, né, por esse arquivo do Salvador OSM. Então, enquanto a rotulagem ela vai identificar esse elemento e informar o que ele representa, ele vai trabalhar em conjunto com a simbologia, né? Porque para cada simbologia dessa há um nome, tanto quando se trata de um sistema de vetorização de polígono, de ponto ou de linha, especificamente. Então, aí basicamente a gente consegue, né, fazer essas alterações
Da mesma forma de que, por exemplo, da rotulagem, a gente consegue manipular isso da forma a qual seja do nosso critério, só colocar em OK. E através disso, né, sempre quando a gente vai modificar algo, a gente coloca em aplicar e coloca em OK. Por exemplo, escolher essa coloração aqui, né, algo mais alaranjado, avermelhado. Bom, foi. Clica em OK. A gente pode, por exemplo, também vir aqui, aumentar a largura do traço, coloca em aplicar, daí a gente consegue ver que já modificou, né, nesse shapefile que já estava pré-definido, né, associado a essas linhas, né, fez esse tracejado ao lado, a qual não tinha. Ah, eu não gostei e quero mudar. Então, basicamente, faz o mesmo processo. Você vem aqui, né, no botão direito, em propriedades, vai abrir a simbologia, aí você, por exemplo, vem aqui, muda a cor também, afina a largura desse traço, por exemplo, voltar aqui para essa largura que era anteriormente, clique em aplicar, pronto, aqui já mudou, já é algo extremamente mais visível. Então a gente consegue, né, estar manipulando mais ao nosso favor através disso. Tanto desfazendo quanto aplicando esse processo. Nas outras camadas são as mesmas coisas, né? Só relembrando. Se a gente for entrar aqui em Places, né, nessa camada de raster, basicamente no botão direito, a gente vem em Estilos, Load Style, clica, vai abrir essa camada, clica nos três pontinhos que vão estar de lado do arquivo, que basicamente é para a gente ter essa buscativa, né, de arquivos já pré-estabelecidos. Aqui já veio esses, né, arquivos pré-estabelecidos em GeoPackets. Como a gente está se tratando de lugares, a gente clica em lugares, coloca para abrir, carregar estilos, e aqui, pronto, ele já me deu, né, outros tipos de camadas que antes não tinham. E foram esses quadrados, né, entre outras, que são de localidades. Ah, eu, enfim, não quero mais ver essa camada. Então a gente consegue manipular isso também. É só simplesmente a gente vir aqui, ó, clicar, desclicar, que de certa forma a gente vai limpando a nossa camada. Da mesma forma que a gente pode também fazer sobre as outras coisas, né, a qual a gente estava manipulando. Por exemplo, eu venho aqui nessas camadas, eu posso colocar, eu posso tirar, fica ao meu critério. Vou colocar aqui de novo a camada, porque acabou saindo a de estradas. Pronto. Venho aqui de novo, em exportar, e não, em estilos, load style, venho em buscar e carregar estilo, pronto, aplicou. Da mesma forma que aqui, né, que seriam os mais elementos, né, que a gente consegue observar estão associados já às estradas. Caso, por exemplo, a gente baixe, né, um arquivo GeoPact, né, que é justamente como foi explicado na aula passada, são essas coletâneas de arquivos, né, um único em um só, né? Na verdade, são vários arquivos compactados dentro de um. A gente consegue, por exemplo, né, selecionar aquilo que é da nossa importância, a qual a gente quer, de certa forma, manipular. Então, por exemplo, a gente pode desmarcar, né, um por um aqui, até, de certa forma, delimitar aquilo que a gente quer. A gente pode, enfim, também implementar novamente. Então, fica justamente ao critério de vocês a forma e a organização, né, da manipulação desses dados a qual vocês vão estar trabalhando. É, Aí aqui novamente, né, em propriedades, explicando novamente para vocês.
vocês vêm aqui em rótulo, podem ver no nome. Uma coisa muito importante também é que o nome ele vai ser projetado a partir da escala. Então, por exemplo, se eu tiver com uma escala, né, muito afastada da minha área a qual eu esteja trabalhando, esses nomes eles não podem ficar visíveis, né? Principalmente quando a gente for transportar esses dados, né, para o nosso mapa, né? Que futuramente vocês vão aprender a utilizar isso. Então é importante, né, a gente identificar esse tamanho e como a gente quer expressar isso, seja, por exemplo, em unidades do mapa, justamente para que esse nome ele fique cabível, né, na nossa visualização espectral. Então, por exemplo, como a gente está tratando com ruas, né? Quando a gente for visualizar o nome dessas ruas, a gente precisa ter uma escala que seja mais próxima para que a gente consiga, de certa forma, observar esse elemento ao qual a gente está trabalhando. Quando a gente trabalha com uma visualização de escala, por exemplo, em níveis de municípios ou estados ou países, a gente já utiliza uma escala maior, porque a gente vai estar trabalhando, né, com um objeto de delimitação de uma escala muito maior, né, no sentido se a gente for fazer essa comparação com ruas, estradas, rios, florestas. Então é importante, né, a gente ter também o tamanho desse texto definido para depender daquilo a qual a gente esteja, de certa forma, utilizando. Então, basicamente, aqui, por exemplo, quando a gente termina, né, de certa forma, de manipular isso, né, através do critério de vocês, a gente sempre clica em aplicar, clica para aparecer, de certa forma. E lembrando que todos esses dados, né, eles vão estar pré-definidos nas tabelas de atributos. Então, a tabela de atributos, elas vão conter esses dados. A simbologia e a rotulagem, elas vão justamente apenas transformar esses dados em uma representação visual espacial, que é basicamente o que a gente está vendo aqui, né? Que são essas camadas de vetorizações, tanto observadas em elementos de polígonos, de pontos, de linhas, que representam coisas distintas, né? E aqui especificamente, só lembrando, é a cidade de Salvador, né, na Bahia. Então, a gente consegue manipular isso, né, de uma forma a qual vai ser mais criteriosa ao nosso favor. Por exemplo, se eu abro aqui places, né, propriedades, vai estar justamente sem um rótulo, porque como havia dito para vocês anteriormente, né, a maioria das camadas, quando a gente abre elas no QGIS, elas vão vir sem essa rotulagem, elas vão vir sim com a simbologia, até mesmo para a gente conseguir identificar aonde essa camada ela está visualizada, né? Então ela precisa ter uma coloração, não é uma coloração definida, essa coloração ela vai variar, depender do projeto que você está abrindo no seu QGIS. A gente, por exemplo, coloca aqui rótulos individuais, o nome, aplica esse nome, coloca o OK, para que ele, de certa forma, apareça. Então, a gente consegue fazer isso em todas as camadas. De certa forma, elas vão vir sem um rótulos. Rótulos individuais, a gente aplica. E aqui, no caso, ó, aplicando, a gente já consegue, né, observar os shapes, né, que são definidos aqui abaixo. O que é que significa? Então, por exemplo, aqui já é o Farol da Barra, aqui é um Parque Natural Municipal Marinho da Barra, né, que são pontos geolocalizados. Então, é basicamente isso. Vem em propriedades, espera abrir um pouco. Quando ela vinha sem o rótulo, que era o que estava, e a gente aplica novamente, os shapes, né, que já vão estar pré-estabelecidos por essa camada de vetorização, eles não vão vir indicados. Então é importante que a gente ative justamente para dar
né, essa precisão mais assertiva daquilo a qual a gente quer demonstrar, daquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente vem em rótulos individuais, coloca em aplicar sempre, e daqui a gente já consegue perceber. Aí, por exemplo, né, demonstrando para vocês aqui, para que não fique tão poluído. Farol da Barra e o Parque Natural Municipal Marinho da Barra. A gente vem em propriedades, espera um pouco. Daqui a gente consegue, por exemplo, manipular isso, né? Queria deixar de uma forma que vocês pudessem. No caso, da medida a qual eu estou com o meu cursor do mouse abaixando e aumentando, a amostra do texto, né, nessa parte aqui de cima, abaixo do valor, né, que é o nome que eu quero que apareça aqui, ele vai demonstrar como o seu texto ele vai ficar pré-definido nessa sua visualização geoespacial. Então, por exemplo, aqui eu estou mudando o tamanho, né? E nisso o texto ficará assim, porque indica justamente como o texto vai ser representado na maneira a qual a gente vai transmitir para esse sistema de manipulação. Aí, por exemplo, se eu aplicar, o texto vai ficar muito maior do que deveria, né? De certa forma, não vai ficar algo assertivo ou algo limpo para a gente demonstrar o nosso projeto. Então, para a gente não ter um retrabalho, de certa forma, né, o QGIS ele já tem essa opção de amostragem de texto, justamente para a gente conseguir compreender como vai ficar nessa manipulação a qual a gente quer, de certa forma, implementar. Então, por exemplo, vou diminuir aqui um pouco para 10.000. Vou mudar a fonte, colocar uma aleatória aqui para vocês verem essas mudanças. Mudar esse Palatino. Mas aqui não muda tanto, né? Deixa eu escolher outra aqui. Por exemplo, essa aqui, Palace. Aí ele já mostra também, né, como o seu texto vai estar, enfim, escrito. Por exemplo, ficaria desse jeito. Aí eu posso mudar a cor também. Clique em OK. Não, a cor nem mudou. Por exemplo, clique em OK. Não, ali, né, no caso aqui, aplicar. E ela ficaria assim. Então, também, né, são tipos de rotulagens a qual, de certa forma, não vão ser benéficos para o nosso projeto. Então, por isso que é importante, né, a gente seguir, de certa forma, uma fonte a qual seja legível, né, que seja apresentável. Quando a gente está trabalhando em alguns tipos de órgãos, principalmente que, né, vão querer que seja uma que sigam regras da ABNT, então a gente tem alguns tipos para utilizar, né? E aqui eu acho que vocês conseguiram perceber, né, essa dinâmica mais bruscas, né? Mudei o texto, ele já mostra um pouco, vou diminuir aqui, só para a gente ter uma simbologia, né? De uma maneira mais clara. Aplicar, mudou a simbologia, né? Então é importante a rotulagem justamente por isso, porque antes, quando ela vem sem a rotulagem, a gente sabe que de certa forma a gente está lidando com Salvador, pelo menos nós aqui, né, já que o arquivo está demonstrando isso, mas quando vocês vão demonstrar isso em algum trabalho, né, ou alguma pesquisa a qual vocês estejam desenvolvendo, essa rotulagem ela é importante porque justamente, né, ela vai delimitar para essas pessoas que não conhecem o seu trabalho, né, aonde aquilo vai estar, de certa forma, sendo apresentado. Da mesma forma, se a gente vir aqui na camada de Salvador, no botão direito, propriedades, entrar em simbologia, né, o preenchimento, ele também vai ficar de acordo com... O preenchimento da simbologia, ele vai ficar de acordo também com, com a nossa escolha. Por exemplo, o preenchimento simples, né, ele vai ter uma coloração mais simples, mais uniforme. Por exemplo, se eu venho aqui, clico, né, coloco, por exemplo, essa cor mais azulada, coloco em aplicar e coloco em OK, ele vai mudar toda a simbologia que vai estar sendo associada a esse tipo de vetorização, né? Que aqui seria o Salvador OSM. Então, ele muda basicamente tudo associado a esse tipo de camada aqui. No caso, se eu entro em propriedades, novamente,
vem aqui em simbologia. Tem outros tipos de estilos também pré-definidos, tem estilos que você pode criar, né? Então, de fato, vai ficar à sua vontade. Por exemplo, eu entro nesse gradiente plasmas, que ele vai me dar um tipo de simbologia de preenchimento muito mais dinâmico do que a outro tipo de simbologia simples. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma coloração mais dinâmica, né? Como eu falei para vocês, é bastante utilizada, não dessa forma, claro, mas é bastante utilizada em estudos, né, de índice de desenvolvimento vegetal, índices de taxas de umidade, que é importante que quando a gente trabalhe, né, futuramente com camadas matriciais, camadas rastas, a gente faça, por exemplo, essa diferenciação através de cálculos, né? Relacionados ao vermelho, ao infravermelho. Então é importante que a gente de simbologias diferentes. Então, uma visualização realmente fica o critério de vocês. E segue o que eu havia explicado anteriormente, né? Não gostou da cor, simplesmente a gente sempre pode retornar aqui e mudar é, quantas vezes for do nosso entendimento. E uma coisa boa é que justamente, por exemplo, a gente pode conseguir tanto modificar questões de simbologia quanto questões de rótulos de uma única vez só, né? Eu estou fechando aqui, por exemplo, porque de fato eu estou querendo que vocês, né, observem as mudanças, mas só é clicar em propriedade e a gente consegue, né, enfim, ver outros tipos de informações, né? A fonte de onde vem, camadas de projetos, simbologias, rótulos, a gente consegue estar, de certa forma, manipulando isso, né? De uma, de uma única vez, né? A gente não precisa estar abrindo, desabrindo aqui de certa forma. Até mesmo porque se a gente arrasta um pouco essa tabelinha para o lado, a gente consegue, né, observar as manipulações a qual a gente esteja realizando aqui, né? Tanto na simbologia quanto também associada aos rótulos. No caso, eu vou botar aqui no sem rótulos, né? Para desaparecer esses rótulos, para deixar eles desaplicados. A gente consegue, né, fazer isso dos rótulos também para outros tipos de camadas. Seria, por exemplo, aqui, né? Essa não apareceu. Deixa eu botar essa cor. Por causa dessa camada que está com linha dupla. Mas, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui para a gente pegar, de certa forma, um ciclo mais hídrico, vem propriedades, né? Vem simbologia, simbologia não, vem rótulos, rótulos individuais. Esses nomes eles estão pré-estabelecidos, né? Na tabela de atributos. Eu vou aumentar aqui, são poucos, de certa forma. Não está nem querendo aparecer. Só aparecer. Deve ser alguma questão relacionada ao QGIS mesmo, né? Então, vou optar até de volta aos rótulos do OSM, aqui de Salvador, para que vocês consigam visualizar. Pronto, né? Dessa tá indo normal. Mas basicamente é isso, né? Aí vai ficar do critério de vocês, né? Do que é que vocês querem que apareça. Por exemplo, se a gente está trabalhando com um contexto mais urbano, né? É interessante para o desenvolvimento desse trabalho de vocês
que apareça, por exemplo, o nome de quadras, o nome de ruas, de avenidas, né? O nome de algum parque a qual vocês estejam, de certa forma, trabalhando. Então, isso tudo vai ficar, de certa forma, a critério e a depender desse trabalho a qual vocês vão estar gerenciando, né? E a gente consegue manipular isso, né, através justamente dessas duas opções, que são opções básicas, mas são opções que, de certa forma, vão trazer para o trabalho de vocês, né, uma precisão quando a gente trabalha, né, com questões, por exemplo, de mais específicas e, de certa forma, mais uma coerência também, né, para aquilo qual a gente vai estar pesquisando, né? E a gente consegue, por exemplo, aqui, de certa forma, está intuitivo, né, do que cada um está se especificando, mas a gente consegue, por exemplo, também selecionar, né, feições específicas. Eu expliquei isso também na última aula, seja por aqui, nessa opção aqui mais de cima, que é essa setinha, que a gente clica nas feições, né? E as feições, de certa forma, elas conseguem ser pré-estabelecidas. Quando a gente abre, por exemplo, para vocês disse- não me fugiu a palavra, mas para tirar a seleção das feições, é justamente só fazer esse desfazer aqui. Mas basicamente, quando eu sei onde algo está específico, eu quero selecionar essa feição, por exemplo, o Parque Municipal Marinho, a gente consegue fazer isso de certa forma, tanto por aqui, porque agora ficou nas estradas, né? Estava aberto aqui. Mas, por exemplo, algo bem importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Para selecionar a feição, a camada, ela precisa estar pré-selecionada. Por exemplo, como eu estava aqui nas estradas, né, eu não estava conseguindo selecionar essa feição específica do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, porque justamente eles não está inserido, né, nesse contexto de estradas, de rodovias, de avenidas. Então, por exemplo, quando a gente está pré-selecionado uma feição aqui, a gente não consegue selecionar ela, né, dessa forma mais precisa, né? Ela, por exemplo, aqui eu consigo selecionar especificamente porque já está sendo associada a essas estradas. Mas, quando eu venho aqui em desfazer essa seleção de feições, coloco, por exemplo, no Salvador underline OSM, que vai estar associada, né, a essas áreas desse polígono, e eu consegui selecionar essa feição, aí agora, de certa forma, ela vai conseguir selecionada, porque justamente é uma camada que está pré-definida aqui. Não pode parecer, mas está uma barrinha aqui, né, de uma cor mais acinzentada, de certa forma, né, indicando que essa feição está sendo selecionada. E a gente pode, de certa forma, né, selecionar mais de uma feição. Eu posso sair clicando assim, unicamente, ou segurar no botão Shift e clicando em mais de uma feição, né, a qual você queira trabalhar. E isso é importante até para trabalhos mais futuros, a gente conseguir compreender isso, porque quando, por exemplo, a gente não consegue achar um dado, né, muito específico de um shapefile já estabelecido, de dados como, por exemplo, do IBGE, e a gente quer trabalhar, por exemplo, em uma área que está associada aqui, vamos dizer que eu quero trabalhar só o Parque Natural, né, Municipal Marinho da Barra. Mas se eu for trabalhar com essa área aqui, vão ter várias áreas aqui, né, selecionadas nesses shapefiles, que não vão ser do meu interesse de trabalho, né? Então, de certa forma, essa seleção de feições, né, a gente consegue estar fazendo justamente para conseguir dar esse diferencial de posteriormente conseguir salvar apenas essa camada e essa camada ser transportada, né, para um projeto, a qual depois eu simplesmente apago esses outros projetos daqui. Então, a gente consegue fazer também, né, essa delimitação, no sentido de que, aqui está visível, né? Mas, por exemplo, eu consigo achar uma feição específica de outro modo, a gente consegue. Só basicamente a gente vem aqui
no botão direito, né? Eu estou em Salvador ASM porque a gente está falando sobre esse Parque Natural Municipal Marinho da Barra. Vem basicamente na tabela de atributos, e através da tabela de atributos, né, aqui em cima a gente também vai conseguir manipular esses dados ao nosso critério, né? A gente pode modificar algum dado daqui, né? Caso vocês, enfim, preferissem de certa forma. E colocando, por exemplo, selecionar feições usando uma expressão, que é esse ícone aqui de cima, é uma forma que a gente consegue, por exemplo, né, identificar uma feição específica, né, de um shapefile, nesses casos que a gente vai baixar uma camada já pré-estabelecida e essa camada ela vai estar associada a diversos shapefiles diferentes, né? Então, por exemplo, a gente clica aqui, pô, ficou aberto. A gente consegue clicar aqui e através disso a gente vai justamente, né, procurar através de campos e valores, né? Esses campos de valores, eles vão estar sendo definidos justamente por essa numeração que vem pré-estabelecida, né? Porque já está georreferenciada nessa camada que a gente conseguiu baixar. Então, aqui a gente vai ter as classes, né? A qual a gente, por exemplo, vai querer, de certa forma, é, procurar essa feição específica, né? Seria o código, a classe, o nome, a numeração. A gente pode, por exemplo, né, vem aqui em um elemento único, se fosse, por exemplo, através de um nome, coloca um elemento único nessa opção aqui, clica primeiro no nome, vem elemento único, ele vai dar todos esses elementos, que são os elementos, né, associados a essa camada do Salvador underline OSM. Só vou botar aqui para me lembrar. Pronto, é o Parque Natural Municipal Marinho da Barra. Então, basicamente, a gente pode pesquisar, né, na tabela de busca, né? Parque Natural Municipal Marinho da Barra. De certa forma, são elementos únicos. A gente seleciona essa feição. Tem feições que vão estar, de certa forma, associadas, né, a esse tipo de nome, que naturais também associados, né, a essa visualização geoespacial de Salvador. Mas basicamente, quando a gente consegue selecionar essa feição, coloca a expressão e através disso também é selecionada, né? Então, traz a importância, né, justamente para isso. Então, só refrescando a vocês, qualquer shape, né, que a gente for baixar, uma camada de vetorização, a gente consegue manipular ela, né, através desse botão, que é o botão direito, coloca na camada a qual a gente quer definir. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com a camada de estradas, coloco em propriedade, abre a tabela, né? Reiterando novamente, a gente consegue manipular esses dados, né? Através tanto das simbologias e dos rótulos, né? De uma forma mais precisa. Aqui em rótulo baseado em regras, são, por exemplo, as regras que a gente vai estabelecer, né, mais futuramente, não está explicado nesse módulo para vocês, mas são regras que a gente vai basear, por exemplo, para definir como a gente quer apresentar essa rotulagem, né? Então, são questões mais específicas. Lembrando que aqui vai ter o valor, deixa eu até mostrar para vocês de uma forma diferente, né? Pegar o Salvador OSM, ele saiu porque justamente eu desativei a camada, mas ativando novamente, a gente vem aqui também em propriedades, a gente pode, por exemplo, trocar esse valor, né? Por exemplo, por código. Aí, se eu aplicar, é justamente o código desse polígono, né? Para o que a gente está fazendo especificamente agora, né? Que é para identificar esses polígonos mais voltados a um setor urbano, não é tão preferível, né? Mas a gente consegue mudar isso também, tá? Por exemplo, aqui, ó.
que seria basicamente a classe disso, né? Aqui a gente consegue entender que é uma reserva natural, aqui é uma reserva natural, aqui é um parque, né? Aqui é uma área residencial, aqui é uma área de recreamento, área residencial. Então, a gente consegue também, né, visualizar, de certa forma, o que cada polígono desse significa através da sua classe, né? Então, isso vai ficar, de certa forma, a critério de vocês. Aquilo que eu falei para vocês sobre a questão da escala. A gente se afasta, vamos dizer, ai, estou trabalhando, né, nessa análise específica. Me afastei, olha como vai ficar os nomes. Então, não faz sentido, né? A gente precisa, de certa forma, se aproximar mais. Vamos dizer, estou trabalhando com esse bairro aqui de Salvador especificamente, né? Então, aqui a gente consegue ver, né, cada vez mais que a gente se aproxima, que a rotulagem, né, ela vai ficar anexada a esse tipo de polígono específico. Ó, se eu aumentar a escala, aqui a gente já consegue ver, né, que essas áreas residenciais, elas já saíram um pouco. Deixa eu só mudar a cor para ficar um pouco mais nítido para vocês. Vou colocar essa aqui, bem marcante. Tá vendo? Já saiu um pouco de uma área residencial. Aí qual é o problema disso? O problema é que posteriormente, se eu for representar isso em um mapa, ele vai ficar dessa forma. Então, é tão importante, né, a gente ter essa verificação na nossa escala, justamente por conta dessas questões. Porque se não tiver numa escala a qual a gente esteja trabalhando, né, especificamente certa para aquele nosso objeto, vão ter certos tipos, né, de variações que vão trazer que o nosso mapa ele não fique tão, de certa forma, apresentável, né? Aqui eu aumentei a escala, a gente pode ver que esses lotes residenciais eles já saíram um pouco desses polígonos, né? Então é muito importante que a gente trabalhe, né, com as escalas mais assertivas, a depender daquele nosso objeto, para que, de certa forma, ele seja bem delimitado e a gente saiba onde ele está delimitado, né? Reitero de novamente. Aqui a gente sabe que são áreas residenciais porque a gente está trabalhando e manipulando esse projeto. Mas se a gente for estar entregando, né, esse produto para alguém, essa pessoa não pode saber do que se trata. Então é bem importante que a gente tenha, de certa forma, em mente, né, essa visualização mais assertiva. Volto aqui novamente propriedades. Deixa eu ver agora rapidinho. A gente pode manipular, né? Novamente aqui, nessas taxas de valores. Eu coloco o nome, qualquer modificação, novamente, a gente clica em aplicar, a gente clica em OK. Aqui, de certa forma, quando a gente coloca o nome, né, principalmente se tratando essa condição urbanística da cidade de Salvador, ele vai apenas priorizar, né, áreas de certas relevâncias para esse espaço urbano, né? Então, como a gente pode perceber aqui, quando a gente vem novamente propriedades, a gente coloca, né, a classe, todos esses polígonos, né, eles vão ter as suas classes mais detalhadas para a gente entender de uma forma mais precisa do que a gente está tratando aqui. Por exemplo, aqui são lotes residenciais. Mas, quando a gente vem em propriedades e coloca no nome, ele, para ter, de certa forma, né, uma precisão e uma não poluição visual, né, ele vai estar apenas expondo para a gente, né, pontos que sejam, de certa forma, mais importantes, como, por exemplo, campus universitário, condomínios que, de certa forma, tenham, né, uma expressão maior, né, essa espacialização urbanística, cemitérios, parques naturais, como a gente viu, né, anteriormente, questões voltadas mais a áreas turísticas, né, conhecidas no Salvador, como o Farol da Barra, o Morro de Cristo. Então, isso também vai ficar, né, a critério de vocês, do que vocês querem, de certa forma, demonstrar nessa visualização, né, a depender desse trabalho ao qual vocês é, vão estar manipulando.
E isso, como eu falei anteriormente, né, dizer, prefiro que seja com classe. É só simplesmente voltar, né? Coloca na camada, botão direito, propriedade. Através disso, vem nesse tipo de valor, que é a forma que você quer demonstrar. Você aplica. Já posso fazer. A gente não precisa necessariamente, né, fazer só uma opção. Por exemplo, eu posso botar aqui em classe, eu posso ao mesmo tempo aumentar o tamanho, eu posso mudar a cor, coloca OK, coloca em aplicar, e através disso tudo vai ser mudado, né? Então a gente não precisa fazer uma única opção de cada vez. O que a gente precisa ter em mente é justamente que quando a gente vai manipular tanto a rotulagem quanto a simbologia, né, de elementos de vetorização, a gente tem em mente de que a gente precisa confirmar essas mudanças, que é colocando no aplicar, né? O OK é só simplesmente para você salvar e ter uma previsualização de como essa mudança vai ficar, mas de certa forma o que vai, né, alterar é quando você colocar nessa opção para aplicar. E a simbologia também segue o mesmo ritmo, né? Propriedades, vem simbologia, preenchimento simples. Daqui eu vou mudar, por exemplo, para outra cor. Caso, por exemplo, você tenha uma anotação em HTML, você consegue colocar uma cor específica, né, nessa paleta de coloração. Cada uma anotação de uma cor específica ela vai. Então, ao invés de você estar procurando, se você saber a tonalidade de uma cor, você pode digitar essa anotação ali. Você coloca em OK, coloca para aplicar, mas, por exemplo, né, eu posso estar mexendo aqui no estilo do preenchimento, na cor desse traço, caso eu queira um traço que circule a minha simbologia, né, do meu shapefile, eu posso estar fazendo isso também. Questões associadas ao deslocamento, caso, de certa forma, você já esteja, né, da forma que você quer,